Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula oficial cá do canal. Bem, meu nome é Arsenio Abreu e hoje estaremos falando aqui sobre a textura de pele. E a videoaula será um pouco prolongada, vamos falar aqui de muito tipo de textura de pele e vamos falar também qual é o padrão exato para você fazer uma textura de pele. Bem, não levem a perceber que existe um padrão exato para todo tipo de textura de pele, mas sim um padrão que se deve seguir para fazer qualquer tipo de textura de pele com mais facilidade. Então, sem mais demoras, o vídeo será longo, mas será mostrando imagens de textura de pele, então não haverá muito desenho nesta videoaula, mas sim uma explicação. Bem, primeiro dizendo que para fazer a textura de pele é algo complexo, nenhum desenhista é ensinado diretamente porque existem vários tipos de textura, não só de pele. Então, de pele faz parte, a textura de pele faz parte desse grupo de textura, por isso que é um pouco complicado explicar exatamente como é que se faz, porque as pessoas são diferentes, as peles são diferentes, as idades das peles, então é algo muito complexo, mas eu vou dar aqui o padrão exato, as dicas, né, para fazer textura ou qualquer tipo de textura mesmo de pele, ou seja, de qualquer coisa com mais facilidade, tal como pelos. Não existe um padrão exato aqui, eu repito, mas será simplesmente umas dicas, né, de como fazer. Esta videoaula foi feita por causa de uma questão que o aluno aí deixou no curso, então vamos explicar exatamente como é que ele pode melhorar no que toca a parte de fazer a textura de pele. Então, sem mais demoras, vamos já à explicação em direto. Bem pessoal, aqui eu não estarei ensinando exatamente qual é a sequência exata, como eu já disse. Então, aqui estaremos vendo estas imagens e analisaremos todas, de algumas das texturas de pele que podemos encontrar mais frequentemente. E começaremos por esta. Bem, esta aqui tem uma textura de pele simples e dar umas regras básicas para fazer textura de pele de negro ou de um homem. Muitas vezes é preciso usar muita caneta borracha e um lápis muito escuro. Então esse aqui é um desenho cá do curso, foi feito com um lápis HB. Sim, um lápis HB que foi feito muito simples. Como eu já disse aqui, o Artist Drawing promove muito a utilização de materiais simples para ter resultados incríveis. Então, o resultado saiu bom para um lápis HB, saiu incrível na verdade. E a caneta borracha que se usou aqui para fazer a textura de pele é com uma capacidade muito reduzida para chegar às partes mais pequenas. E como podem ver, agora vamos falar aqui da textura de pele. E podem notar que este desenho não tem muita textura, não se localiza muita textura, mas sim alguns pontos claros e escuros. Bem, esses pontos são a textura. Vou explicar. Bem, por exemplo, este desenho, cá está um desenho do incrível desenhista Charles Lavezzo aí. Incrível seu trabalho, Charles, espero que não te importes. Hoje teremos aqui algumas imagens feitas por Charles Lavezzo e vamos ver aqui um pouco da percepção do que é a textura de pele. O Charles é um dos melhores desenhistas do mundo aqui e estaremos vendo aqui um dos seus desenhos. Bem, este por exemplo, como eu já disse, a textura de pele, definindo ela, se resume na pontilhação e mais outros processos que podemos usar para ter o ponto que nós queremos bem feito. Como eu já disse, a textura de pele se resume simplesmente a isso. Então, para fazer textura de pele é simples, basta pôr o que você vê. Neste caso, por exemplo, se a imagem original aparecesse neste canto aqui, por exemplo, esses pontinhos de retas que podemos ver aqui um pouco assim, porque aqui não passam de pontilhações e alguns pontos aqui que são mais definidos, por exemplo estes aqui, em que são postos mais luz e sombra. A imagem não tem muita qualidade, mas dá para notar. Então o desenho realista se resume na colocação da luz e da sombra. Então as pontilhações
São simplesmente pontos onde bate muita luz e muita sombra, daí surge uma textura maior. Por exemplo, vamos ver este desenho aqui, ficou incrível, Charles. O seu trabalho é incrível aí, já aproveito, visitem o canal dele também, pesquisando por Charles Laveso. Espero que ele não se importe por termos usado essa imagem, mas, por exemplo, aqui, ele tem esta parte aqui antes dele fazer completamente a textura. Então, ele, se forem a notar ali, fez simplesmente pontilhações. É claro que já tinha a luz ali. Mas o que é que tornou? Porque depois de fazer as pontilhações deve ter um processo inteiro. Depois de fazer as pontilhações, como podem ver, o que diferencia esta parte desta é que ele aqui depois foi dando algum tom de cinza, fazendo uma sombra aqui para enriquecer muito mais a textura da pele. Não basta simplesmente fazer pontilhações. Por isso que eu disse, para fazer textura muito complicada, muitas vezes os desenhistas usam pincel e vão passando ali o pincel, a caneta borracha, continuadamente até ter um trabalho que querem. Então é a diferença daqui. Aqui o Charlie já trabalhou, já fez a textura. Ele passou ali o pincel pelos vistos. Parece que tem uma videoaula sobre como ele fez esse desenho, mas acredito que ele também usou o pincel. E um trabalho incrível aqui do Charles Laveso. Então, é mais esta imagem onde podemos encontrar a textura de pele com presença de muita mais luz. Para o aluno Samuel Ramalho que deu aí a pergunta, e para vocês aí em casa podem notar que aqui parece que ele simplesmente passou o lápis, passou o pincel e foi passando com a borracha, mas isso é um processo muito contínuo. É preciso saber exatamente onde prevalecer a luz, onde reforçar a luz e onde deixar da forma que está. Então a textura de pele não passam de pontilhações, né? Varia segundo a idade. Pessoas com a idade um pouco média normalmente tem pontilhações mais como esta daqui. Esta imagem foi levada na internet, esqueci o nome do fotógrafo, mas parabéns aí pelo trabalho dele também. Então, como podem ver, as expressões faciais que estão mais perto dos pontos, como os olhos, os pontos principais, né, são muito mais longas, ou seja, já não são pontilhações, parecem mais retas. Então, se você quer fazer a textura de pele, vai ser precisar muita prática. Mas a dica está aí, faça o que você vê. Siga os padrões. Às vezes é chato ficar olhando sempre continuadamente a imagem e o papel, a parte onde você está a fazer, mas é preciso mesmo. E quando se torna aborrecido ou quando o processo é contínuo, ou seja, quando tem muitas pontilhações, a pele não é uniforme, tal como podem ver, os desenhistas também dão o seu retoque. Então é só simplesmente passar o lápis com as expressões que você mais nota. Já para dizer que na parte de fazer a textura de pele, o que acontece muitas vezes é que ainda se nota que ali foi usado um lápis normal. Há realismo sim, mas há aquela certa dificuldade que ainda se nota. No caso do Charles, ela não se nota de longe, ele faz um ótimo trabalho. Parabéns, Charles, sou fã do seu trabalho aí. E, por exemplo, podemos notar aqui que aqui usou-se o lápis. Isso porque a porosidade do papel não some completamente. Aqui foi feito um trabalho incrível. Essa parte aqui da pele tem muitas expressões. Então estas pequenas expressões que parecem mais linhas, é só fazer isso se quer fazer a textura de pele. E também temos aquele ponto de pele onde do rosto da pessoa, né, ou do corpo, onde há muito escuro. Ali não quer dizer que você possa passar o lápis como se estivesse a fazer um esfumaçado de um lugar qualquer. Você também passa com pontilhações. Não são muito notáveis, mas deve ser, porque ao olho nu é possível ver muitas mais coisas, né, ao vivo assim. Então mesmo partes escuras como esta é preciso considerar e pôr ali as pontilhações. Aqui dá para notar que o Charles levou isso em consideração. Como eu já disse, ele faz um trabalho incrível. Então não considere
pelo ponto ser muito mais escuro, como se não fosse a parte da pele, você também deve fazer pontilhações, seja passando ali a borracha, muita gente usa ali também a lapiseira para fazer a textura de pele. Não só falando da textura de pele, podemos encontrar também aqui os pelos. Como eu já disse, o desenho realista se resume na utilização de luz e da sombra para ter um bom resultado. Uma dica sobre o desenho realista: muitos desenhistas postam aí continuadamente vídeos sobre como fazer olho, como fazer orelha, como fazer nariz, como fazer tal, mas na verdade isso não existe. Por exemplo, o olho não passa simplesmente de uma parte do rosto, né, de uma pessoa. O nariz não passa simplesmente de pele levantada. É assim que um desenhista deve visualizar uma imagem. Não deve ver o nariz como o nariz. Não existe forma de fazer nariz, porque existem muito tipo de nariz diferente. Então não existe uma forma exata. Você faz desta imagem, por exemplo, o nariz deste, por exemplo, está com uma parte ali muito lisa. O nariz do Joker aqui, desta imagem que o Charles fez, tem alguma textura. O nariz dessa moça também tem alguma textura. Então a textura que podemos encontrar sempre é diferente. Não há exatamente como fazer uma textura de pele, como fazer um dado órgão, como fazer o lábio, como fazer aquilo. Não existe. Isso é simplesmente propaganda da internet. Então você vê ele sim fazendo o olho ali, mas você simplesmente ali aprende como esfumar, porque é isso que simplesmente o desenho realista promove, a utilização da sombra e da luz. Então utilize a sombra e a luz da forma que você vê e terá um resultado excelente. Bem, falando dos pelos, eu já dei aquela dica de fazer continuadamente aquele exercício de fazer linhas finas no início e no fim. Então isso ajuda muito a fazer pelos como este. Aqui parece que seria preciso usar boleador. Texturas de pele como esta deste velho aqui. Bela imagem esta também, que foi levada, já está disponível na internet. Se quiser baixar, tem a descrição do Aris Drawing Chat e Word, onde pode encontrar ali imagens como estas. Bem, se quiser, por exemplo, imagens como esta aqui de textura de pele simples, parece que só tem pontilhações e pontos de luz realçados, o que é um pouco mais simples de fazer. O que complica muito mais fazer este tipo de pele são esses traços mais longos, que parecem aqui mais linhas. Então é só simplesmente fazer isso. Quer fazer textura de pele? Faça, mas para chegar num nível de excelência como o do Charles aqui, é preciso ter muita prática, é preciso fazer muita textura de pele. Por isso que os desenhistas têm esse privilégio. A cada desenho que um desenhista faz, tem uma nova experiência, aprende uma nova coisa, porque os rostos das pessoas neste mundo são todos diferentes, tal como a textura de pele do animal. A diferença é grande com, se calhar, os pelos. Então também podemos encontrar a textura de pele com esta forma aqui, onde aparece mais luz, mais pontilhações de luz do que de sombra. Bem, este tipo é muito mais difícil de fazer, muito mais olhando para esta imagem. Aqui será preciso usar uma caneta borracha, da Mono Zero, seria melhor, com uma ponta bem fina para ter este resultado, ou talvez usar ainda alguns materiais para repor a luz, como lápis branco e esses outros materiais que os desenhistas utilizam. Então aqui podemos notar que existe mais luz. Parece que se fosse para fazer um desenho aqui, o que seria preciso seria passar toda a parte de liso, ir dando umas pontilhações com um lápis mais claro, depois disso usando a caneta borracha e pondo esses poros. Os poros da pele por exemplo, até vamos usar só esta imagem. Os poros da pele que podemos encontrar aqui, a forma que eles têm não é a mesma forma que eles têm aqui. Então não existe uma forma de fazer tudo.
o olho desta moça, por exemplo, desta imagem, perdão, é diferente deste olho. Então não existe uma forma de fazer o olho, não existe uma forma de fazer o lábio. O lábio, o nariz dela tem uma composição diferente do outro. Podemos encontrar uma luz intensa aqui em cima e uma sombra por baixo, enquanto que nesta aqui a luz só bate, aqui a sombra está deste lado. Então esses vídeos são simplesmente propaganda. Quer aprender como fazer olho, como fazer boca, como fazer textura de pele, leve a imagem de referência que você vai fazer, estude, veja que tipo de pontilhações vai usar, se são mais longas ou simplesmente simples pontilhações. Faça o esboço e comece a trabalhar nele. E de aviso logo que logo no início não vai ter aquela textura que queria. É normal até ter na parte final do desenho, porque aí você está a estudar essa textura de pele. Temos também aqueles rostos que vem acompanhado com algum efeito de água, o que é muito mais difícil de fazer a textura depois de ir tocando lá naquele ponto de água. Por isso que eu disse, aqui é simplesmente pondo a sombra e a luz onde você vê, deixando mais forte onde vai, e há o medo de escurecer. Quando você faz isso, deve esquecer aquele medo, não ter aquele medo na consciência. A imagem também foi levada na internet. Então, quando há o medo, por exemplo, neste desenho, aqui foi usado um lápis HB normal, daqueles que as pessoas usam na escola, e teve-se um resultado incrível aqui. Foi incrível mesmo. Então é preciso ter em consideração sempre isso. E é o seguinte, como eu já disse, nunca fará um desenho e essas texturas de pele não ter aquela evidência de que foi usado o lápis. Isso acontece muitas vezes. Por exemplo, aqui em Charles, você fez um trabalho incrível, um grande desenho este. Por exemplo, a forma que este dedo está muito texturizada, diferente dos outros. Então isso é por causa da posição da mão. Por isso não gastem o tempo aí vendo essas coisas. E também há imagens como esta, que a textura de pele, esta imagem também do Ars Drawing aqui, a diferença é que nesta imagem não dá para se ver bem, não foi tirada com uma câmera profissional. Então a textura de pele usada também aqui é muito complexa. Temos aqui estas partes mais escuras, temos as sobrancelhas que na imagem original não dava para ver melhor. Então que grande trabalho também do desenhista, um grande desenho aquele. E tem peles como esta, por exemplo, em que parece que a textura de pele se resume muito mais na colocação da luz, muito mais. Por exemplo, aqui tem mais pontilhações de luz do que de sombra. A sombra está bem homogênea ali. Então isso acontece. Para finalizar a videoaula aí, não se esqueça de visitar nas diferentes plataformas da internet o Ars Drawing, e assista aí outras videoaulas. Já está bem longa aqui. Então aqui tem muitas pontilhações de sombra, mas de luz também muito. Por isso essa imagem é muito texturizada, assim como podem ver, muito difícil de fazer. Então aí ficou a dica. E para imagens com a imagem a cor, né? O que acontece muitas vezes para fazer a textura de pele, também usa-se pontilhações em retas e tal, em tudo que encontramos. A diferença é que usam-se lápis de cor diferente. Tem pontos que tem uma cor diferente da outra, como aqui nos lábios, usa-se o lápis vermelho. Isso são regras básicas do desenho, né? Usar várias cores para ter um tom agradável. Então isso acontece também. Os mais velhos têm muitas vezes mais a textura mais complexa. Esses traços são muito mais prolongados, como os dos olhos, os dos lábios, né? Os lábios são mais esticados. Então aí ficou a dica de como fazer textura de pele. O metal tem muito mais luz que outro lado,
e muita sombra ali. O metal encontra-se muita luz e sombra centralizadas num ponto, e o tom cinza fica nas partes mais evidentes muitas vezes. Tem esse rosto aqui que é bem texturizado, e é incrível, bem texturizado mesmo, com muitas pontilhações precisas ali aqui. Parece. E uma coisa, nunca usem o boleador para fazer textura de pele. Essa é mais uma dica: nunca use o boleador porque ele dá um resultado ruim. Esta imagem também foi levada de internet, parece que vem o nome do fotógrafo aqui, não dá para ver bem, mas bom trabalho também. Então, como eu disse, nunca use o boleador. Tem essas peles que sempre vão acompanhadas com água. Por exemplo, esta parte onde já está um pouco desfocado, porque a água dá um tom desfocado na pele quando você vai fazer ele. Então, para muitas vezes em desenhos como este, para você fazer esta pele na parte onde tem água, é preciso levar mais em consideração a água do que a pele. Então faz aquele fundo desfocado. A pele você faz mais texturizada essa parte onde não tem água, ali dá um tom desfocado, perdão. Tem peles elevadas, borbulhas. É como eu disse, simplesmente faça o que vê. Então aí a videoaula já está muito longa aqui. Então é isto. Bem, esperamos que tenha gostado da videoaula e agradecer ao aluno Samuel Ramalho por ter feito aí o comentário e ter pedido para fazer esta videoaula. Esta videoaula é ampla, é para toda a gente que está interessada no desenho realista, mas agradecer mesmo a ele. Espero que ele tenha percebido, tal como vocês aí. Se sobrou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E sigam também o Samuel Ramalho, ele é um bom desenhista, ele é angolano. Então não se esqueçam também de apoiar o canal. Visitem-nos no Instagram, pesquisando sempre por Aris Drawing, e no Facebook, nas diferentes redes sociais. E também deem aí aquele like muito importante. Inscrevam-se no canal, não se esqueçam, deem um like e por favor visitem sempre o Aris Drawing. Temos mais vídeos disponíveis aí. Se você não assiste, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aproveita aí e faça mesmo isso. Esteja atualizado com o Aris Drawing, ative o sininho para receber sempre notificações sobre novos vídeos. E se o vídeo você não assistiu do YouTube, então não se esqueça aí de clicar o link aí por baixo, sempre terá um link para te direcionar ao YouTube, para você ainda se inscrever no nosso canal. E também deixo aí o link aí embaixo, aí o link do WhatsApp do grupo Aris Drawing World, Aris Drawing e Aris Drawing Chat. Então esses grupos ajudam muito e lá existem fotografias para os desenhistas, para vocês que têm dificuldade de encontrar uma imagem de referência para desenhar. Existe uma ampla, vasta lista de materiais lá, e tal como de áudios, dicas, ainda links para outras videoaulas explicativas como esta. Então não se esqueça de visitar esses grupos, o link está na descrição do vídeo, e até a próxima videoaula.